Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então vamos conversar sobre o livro Uma Noite na Praia de Helena Ferrante. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Como de praxe, todo ano eu faço um vídeo especial nesta data, neste mês de outubro, para os Dias das Crianças, né? Porque eu acho que é muito importante a gente fazer esse incentivo à leitura desde a infância. Além disso, eu gosto muito de ler livros infantis de vez em quando, pois eu acho que muitos deles acabam passando mensagens assim muito importantes, até mesmo para jovens e adultos. Então, eu não gosto de ficar subestimando aí tipos de literatura, né? Pois quando a gente sai da nossa bolha, a gente acaba conhecendo coisas novas e vendo novas perspectivas também. Até porque o meu livro favorito da vida é O Pequeno Príncipe, que é um livro infantil, mas que consegue dialogar aí com todos os públicos. E é basicamente o caso também do livro que eu vou indicar aqui para vocês no vídeo de hoje. Uma Noite na Praia é um livro assim que eu acho que todas as faixas etárias vão apreciá-lo de alguma forma. Bem, aqui no Brasil esse livro foi publicado pela editora Intrínseca no ano de 2016, com tradução de Marcelo Lino. Este é um livro de Helena Ferrante, como eu já havia dito antes, uma escritora italiana, que na verdade Helena Ferrante é um pseudônimo. A gente não sabe a real identidade desta escritora. Existem sim várias especulações na internet, mas nenhuma assim comprova realmente que aquela é a identidade real da escritora. Helena Ferrante é uma escritora muito famosa pelos seus livros adultos. Ela não costuma escrever livros infantis, salvo me engano, este é o único livro infantil que ela publicou até hoje. Mas ela é muito conhecida por livros como a Tetralogia Napolitana, que até ganhou série pela HBO Max, se eu não me engano. Ela também tem um livro chamado A Filha Perdida, que inclusive muitos dizem ter uma certa conexão com o livro Uma Noite na Praia. Como eu ainda não li A Filha Perdida, eu não tenho como afirmar isso para vocês. Mas enfim, é uma autora contemporânea aí, muito conhecida, que escreve muitos livros. Infelizmente, esse foi o meu único contato com ela até o momento. Foi o único livro que eu li dela. No ano passado, inclusive, eu até fiz uma releitura para gravar esse vídeo aqui com vocês hoje. Mas deixem aí nos comentários se você já leu algum livro de Helena Ferrante, se você gostou ou não, e por qual você recomenda que eu comece. Bom, as ilustrações ficam por conta da Mara Serri, que consegue passar muito bem a mensagem ali da história e também consegue complementar muito bem a parte escrita do livro. Eu gosto muito da tonalidade de cores em que ela utiliza para ilustrar este livro aqui, que é esse tom mais acinzentado, esse tom mais azulado, que transpassa ali um certo sentimento de abandono ou até mesmo um sentimento de... Algumas ilustrações aqui do livro são ilustradas de alguma forma meio que sombria, me remetendo um pouco aos livros de Neil Gaiman, aos livros infantis dele, tá? Falando um pouco sobre a história, o livro ele é narrado em primeira pessoa pela perspectiva da nossa boneca principal, chamada Celina. A gente vai descobrir o nome dela só ali quase na metade do livro, mas de qualquer forma, este é o nome que ela tem. E ela é uma boneca falante que tem como dona a Mate, uma garota de 5 anos que ama muito essa boneca. Inclusive, uma enxerga a outra como mãe e a outra enxerga como filha. É como se existisse uma relação maternal ali entre as duas. E eu já ouvi falar que a Helena Ferrante trabalha muito, né, com relações de mãe e filha nos livros dela. Então ela acaba meio que transportando esse estilo de escrita em que ela tem aqui para um livro infantil também. Acontece que a Celina não está passando por um dia muito bom, isso porque a sua dona ganhou um gato novo, que é o Minu. Só que logo de cara a boneca não vai gostar muito deste gato, ela sente que ele vai meio que tomar o espaço dela ali no coração da sua dona, e isso faz ela ficar muito encucada em vários momentos. Além disso, a Mate, ela também tem um irmão, e este irmão não gosta desta boneca, e inclusive naquele dia na praia, a Mate vai acabar esquecendo ali a Celina no meio da areia, e assim a Celina vai passar uma noite inteira sozinha na praia. E a partir daí a gente vai acompanhar as desventuras dessa boneca passando por vários apuros, principalmente aí nas mãos de um salva-vidas que acaba roubando palavras de brinquedos para vendê-los depois. Inclusive no momento então em que as suas palavras começam a ser roubadas, a gente tem meio que ali sendo transposto, né, para o leitor esse sentimento de perda de identidade por parte da boneca. E eu acho muito interessante também aqui no livro é que a Celina o tempo todo ela mais pensa em sua dona ou sua mãe do que nela mesma. Enfim, é um livro muito interessante, que tem passagens muito legais, e ele é um livro que é bem simples, ele é escrito de uma forma muito simples, até porque é um livro voltado para o público infantil, mas ao mesmo tempo a Helena Ferrante consegue trabalhar com alguns assuntos até que um pouco profundos e que a gente não costuma ver em livros infantis. Então alguns dos sentimentos, né, que a Helena Ferrante vai abordar aqui neste livro são os ciúmes, por parte aí da Celina em relação ao gato, esse também julgamento em que ela vai ter de primeira hora
O abandono também é algo que vai estar muito presente aqui neste livro, e eu já fiquei sabendo também que a autora trabalha muito com esse tema de abandono em outros livros dela. Mas apesar da autora trabalhar com esses sentimentos que são ruins, né, inclusive, no final do livro ela consegue passar ali uma mensagem muito bonita e muito importante também para as crianças. Uma dessas mensagens são essa coisa da gente não julgar as pessoas logo de cara, e também falar um pouco da importância em que as palavras têm, essa coisa da comunicação também ser algo muito importante para a gente. Enfim, é um livro que foge muito do óbvio, assim, se tratando de livros infantis. Eu acho que tanto adultos quanto crianças vão gostar dele e vão tirar interpretações, assim, diferentes uma das outras. E é isso que eu acho tão genial de ver em alguns livros infantis, como é o caso aqui deste. Essa coisa de vários públicos conseguirem gostar da história e tirar lições diferentes, interpretações diferentes de uma mesma narrativa. Bom, e fazendo algumas pesquisas na internet em relação ao livro, eu acabei me deparando com uma reportagem publicada no site do UOL. Esta reportagem, então, foi escrita pela Juliana Bergano, e ela também tem ilustrações aí da Giovana Medeiros. Eu gostei muito das ilustrações presentes nessa reportagem porque elas fazem uma alusão aos contos de fadas antigos, né? Escritos aí por irmãos Grimm, por exemplo. Então tem ali ilustrações referentes à história original de Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida e etc. E algumas ilustrações ali são até que um pouco macabras, até porque esses livros têm passagens um pouco macabras para as crianças. Mas na época, essa era a forma em que eles conseguiam se comunicar com esse público. O título da reportagem também me chamou muita atenção, ele é o seguinte: Censura na historinha, morte, violência, escatologia e sexo. Qual é o limite para o conteúdo dos livros infantis? Então, em um certo dia, a escritora da reportagem, ela foi junto com os seus filhos em uma livraria, e nessa livraria, então, ela procurou pelo livro Uma Noite na Praia, de Helena Ferrante, só que o livreiro acabou perguntando a idade dos seus filhos para saber se eles tinham a idade ideal para ler este livro, pois, segundo ele, era um livro que tinha uma mensagem assim muito pesada, tinham passagens pesadas nele, e de fato, tem algumas partes aqui do livro que, para um público muito novo, talvez seja até que um pouco assustadoras demais. E com isso ela ficou com essa indagação na cabeça: será que a gente tem que colocar limites nas crianças para ler certos livros infantis? E com isso ela foi buscar alguns pontos de vista diferentes, e o principal ponto de vista abordado aqui neste livro é de um escritor nacional, um escritor de livros infantis, inclusive, e em seus livros infantis ele trabalha muito com temas considerados tabus em livros desse gênero. Em uma das passagens dele aqui nesta reportagem, ele vai dizer o seguinte: a sociedade, e mais especificamente a educação e a literatura, estão cada vez mais preocupadas em minimizar para as crianças os efeitos colaterais da vida, fornecendo-lhes doses diárias daquilo que convencionou a chamar de politicamente correto. E em outro momento ele também vai dizer o seguinte: ao protegermos nossas crianças além da conta, correremos o risco de criar uma geração de adultos emocionalmente desesperados, hipersensíveis e incapazes de lidar com sentimentos e situações reais. O politicamente correto é a negação da própria vida, diz ele. Para o escritor, quanto mais ricas forem as experiências nessa fase da vida, mais preparado para encarar a maturidade estará o indivíduo. Em outro momento aqui da reportagem vai ser colocado o ponto de vista de uma fundadora de uma editora infantil aqui do Brasil, e ela vai dizer o seguinte: por meio da fantasia, a criança se identifica e tem a chance de olhar para dentro de si e entender algo que sente, mesmo quando violento. E continuando a pesquisar um pouco mais sobre esse tema aqui na internet, eu encontrei no YouTube um vídeo do canal Conta Outra, onde o título do vídeo diz o seguinte: como lidar com temas pesados para crianças nos livros infantis, racismo, suicídio e entre outros. É um vídeo bem interessante, ela aborda ali uns pontos de vista um pouco diferentes dos descritos aqui na reportagem, outros pontos de vista dela complementam o que foi dito nesse texto. Enfim, eu recomendo muito que vocês vão atrás dessas duas fontes em que eu citei aqui no vídeo, pois eu acho que elas vão te trazer aí outras perspectivas também deste assunto, que, na minha opinião, é bem abrangente. Algo muito legal que foi deixado aqui dentro desta reportagem é uma lista, vou deixar até a imagem aí para vocês conferirem, de como escolher um bom livro para as crianças. Dito tudo isso, eu quero saber da opinião de vocês em relação a esse assunto aí embaixo nos comentários, tá bom? De qualquer forma, fica aqui a minha recomendação de livro infantil deste ano de 2021. Recomendo muito que vocês leiam Uma Noite na Praia. É um livro super fácil de se encontrar, ele não tem um preço tão elevado se for comparado a outros livros infantis, que a gente sabe muito bem que costumam ter um preço muito caro no mercado. Não é um livro muito grosso, ele tem em média aí 40 páginas e diversas ilustrações muito bonitas, como eu já havia dito antes.
E fica aqui a minha recomendação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tem recomendação de um outro livro infantil para as pessoas, deixem aí embaixo nos comentários também, que eu vou ficar muito feliz em saber. Então é isso, até uma próxima e tchau!